Na empresa que eu trabalho, a metodologia que a gente adota é o Scrum. Ela não é 100% fidedigna ao Scrum, porque no Scrum a gente teria a divisão das sprints e o tempo que é gasto em cada sprint para desenvolver, quem faria isso seria o programador mensurando o tempo. Eu demoraria tantas horas para desenvolver esse modo. Na nossa empresa isso já vem meio que pronto. Como assim pronto? Quando um cliente chega até a nossa empresa para solicitar um desenvolvimento de um software, né? A gente tem um analista do comercial que vai até a empresa do cara, conversa com ele, pega um pouco dos modelos, tenta ir mais a fundo, beleza. Traz a ideia do cliente, do software que o cliente precisa, passa para o analista funcional, que é é um setor de análise. Nesse setor de análise, ele vai fazer exatamente assim. Ele vai, de fato, entrar em contato com o cliente, pegar todas as necessidades do cliente, pegar com base em modelos que a gente já tem pronto, toda a ideia do que o cara quer. Da regra de negócio, campos que ele vai precisar no software, enfim, toda essa parte com o cliente é quem vai fazer o pessoal da análise. Depois da análise, eles fazem essa documentação do que é desenvolvido, regras de negócio são desenvolvidas, eles fazem toda uma documentação grande, estipulam o número de horas e aí passam para o desenvolvedor. Nessas horas que eles estipulam, a gente coloca lá dentro da conta, né? O tempo de desenvolvimento, um tempo para correção de bug, um tempo para homologação com o cliente e o tempo da atualização. A atualização é normal, como é um software, a gente desenvolve software web, é uma atualização rápida, acho que no máximo assim uns 30 minutos para disponibilizar para o cliente, nos piores cenários assim. Então, como que ele é feito? Até criei um modelinho ali para me facilitar. Aí vai para o analista de negócio, né, é o setor no setor de análise, ele faz toda essa documentação, passa para o desenvolvedor desenvolve tudo com base em métricas que a gente já tem lá, é, padronização do código, reutilização de código que já tem lá. Feito, o desenvolvedor finalizou essa atividade, finalizou esse ciclo, a gente pega esse ciclo e vai para o teste, vai passar por uma outra equipe que é a equipe do teste. Essa equipe do teste basicamente um teste manual. O cara vai lá testar, tipo, num campo inteiro ele já coloca um char lá para ver se vai dar algum um crash no sistema. Ele vai testar o software minuciosamente, a fim de encontrar algum erro, para que esse erro volte para o programador e corrija antes de ser disponibilizado em produção para o cliente. Se não foi, se vamos dizer que depois de dois ciclos, foi para o desenvolvedor, testou, encontrou um erro, voltou pro desenvolvedor. O desenvolvedor corrigiu o erro, foi para teste, passou no teste, aí vai para atualização, para um outro setor que é a atualização. Nesse setor, ele já pega ele pega com base no que foi versionado, né? A gente usa um Subversion lá, que é uma ferramenta que já é utilizada há muito tempo pela empresa. Então, depois que ele vai lá, pega a última versão desse versionador, que é a versão que foi homologada para esse desse desenvolvedor e disponibiliza para o cliente, né, durante a integração. O que a gente tem que é que é uma coisa que não está mensurada, quer dizer, está mensurada, mas não está mensurada no prazo final que vai para o cliente, são os erros, alguns erros, que é o quê? O que passou durante o desenvolvimento e o teste, o que passou e vai para a produção e lá na frente dá erro para o cliente, esse erro volta com a prioridade máxima. Então ele atrapalha todas as outras sprints consequentemente todas as sprints que são consecutivas àquela onde ele teve o erro, né? Que foi parado o desenvolvedor para corrigir o erro do desenvolvimento. Então o que acontece? Essa etapa ela é mais custosa, porque a gente tem que parar um desenvolvedor, parar um testador para fazer com que essa homologação, para fazer corrigir esse bug, testar, homologar e depois subir para atualização. Então, a gente não dá para dizer que é 100% Scrum, porque ainda tem muitas coisas a melhorar. A gente tem um profissional aqui que se certificou em Scrum, então a gente está entrando mais a fundo mesmo na metodologia Scrum lá. Ainda tem alguns aspectos ainda que por ser uma empresa pequena, a gente está se adaptando ainda, né? Porque
A gente não pode ser nem 100% Scrum e nem 100% das metodologias de cascata. Então a gente tem que desenvolver um módulo, algo que são umas 2 ou 3 sprints, por exemplo, pega aquilo, todo aquele trecho, vai para testes, vai para atualização, daí o comercial e analista de negócio validam com o cliente se é exatamente isso que ele necessita, deixa essa primeira versão com eles para utilizarem, e depois, tá tudo certo, tá, então beleza, agora vai continuar desenvolvendo o software com marcos, né? Eles criam, esse analista de negócio, eles criam marcos para determinar, olha, a gente vai fazer uma integração de um site e vai demorar 3 meses para fazer essa integração. Então, para que não chegue lá no final do prazo dos 3 meses, a gente tem uma super surpresa que o sistema não está funcionando, eles vão criar essa expectativa dos prazos e os marcos. Então, a gente vai entregando esses sprints, esses pequenos módulos para o cliente e vai avaliando se está dentro dos marcos que a gente já traçou antes. Se tiver fora, porque o cliente pediu um novo requisito, é, ou mudou alguma coisa, essa integração depende, por exemplo, de um sistema do SAP, e o SAP, eles têm um desenvolvedor lá que não fica full time na empresa, ou que o cara não é cooperativo com a nossa empresa, porque ele se sente de alguma forma, se sente de forma, não está cooperando de alguma forma com a nossa empresa, a gente faz como que a gente faz? A gente coloca horas a mais para garantir que essa integração vai dar certo no final. Até porque tem muito, como é um desenvolvimento de software, a gente tem muitos imprevistos no meio desse desenvolvimento. Porque a gente tem um funcionário que faz a integração que ele pode ficar doente, a gente sabe que, por exemplo, pode cair o servidor da outra ponta. Tem várias coisas que a gente tem que mensurar, porque a chance delas acontecer realmente pode. Existe a possibilidade delas acontecerem. Se elas acontecerem, coisa e não tiver mensurado, isso é um prejuízo para nossa empresa, né? Nossa empresa, como eu comentei, é uma empresa pequena, então a gente não pode se dar o luxo de não mensurar isso aí, porque isso realmente vai fazer diferença no final tanto do custo do desenvolvimento de software para nossa empresa quanto para o cliente final.